8h44, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje no programa o Gilberto Gomes, universitário e secretário de comunicação do PT em Campos, e o Heraldo Duarte, universitário, e fala também com a ideologia da direita, ou com essa questão da direita e esquerda, essa polarização. E a pergunta deixada aqui no bloco anterior pelo Aloysio Abreu Barbosa, eu refaço agora: o que leva um jovem, na verdade é um tema, é uma pergunta, a apoiar ou criticar Bolsonaro e Lula? Agora você me ajuda aí, Aloysio, por favor, porque eu fiquei ligado nos comentários aqui. É a vez de quem aí no... Gilberto. Para não cometer. A gente tem um fenômeno interessante para destacar nessa pergunta. Eu vou me ater, obviamente, mais ao aspecto do Lula. Ao final, eu posso até comentar algo a respeito do apoio ou criticar o Bolsonaro. Mas a gente tem um aspecto interessante, um fenômeno que vem surgindo. Muita gente destaca como um problema e como um desafio para a esquerda, principalmente o PT, dialogar com camadas mais jovens da sociedade que tendem a ter um interesse político maior, que tendem a, inclusive, decidir muito da política nacional. As próximas eleições, inclusive, eu não tenho dúvida alguma que serão decisivas numa parcela da juventude, aí na faixa dos 17, 18, até os 30 anos, não tenho dúvida nenhuma, e principalmente numa parcela da juventude nascida pós-2000, que não pegou, não sentiu o que foi o governo FHC, não sentiu o que foi o processo de redemocratização, e que é um pouco mais difícil compreender ganhos, conquistas sociais, a melhora de vida nos governos petistas. Não haja dúvida que houve uma melhora de vida muito clara. E aí se pode discutir se foi da melhor ou da pior maneira, mas isso é um fato. As pessoas melhoraram de vida, puderam financiar suas casas, puderam financiar os seus carros, tiveram acesso à Minha Casa Minha Vida, política de juros reduzido, IPI zero, em produtos da linha branca. Muitas pessoas mobiliaram as suas casas durante o governo Lula, fizeram mais um puxadinho, como o Lula gosta muito de falar, aproveitaram mais a vida, puderam tomar uma cervejinha e comer uma picanha no fim de semana, porque todo mundo é filho de Deus. Agora, o que leva a apoiar o Lula, e eu vou me atentar muito a essa parcela da juventude, a gente tem um fenômeno agora interessante. É fato que essa massa jovem ela tem muito mais acesso à informação do que se tinha na década de 90. Hoje, com um clique, você consegue ter acesso a tudo, a favor e contra. Mas a juventude mais crítica, eu acredito que a gente está formando uma juventude, uma parcela da juventude mais crítica, e aí você pode procurar nas redes sociais que esses debates entre a juventude têm aumentado, ela tem tido acesso a informações que fazem, que apontam para um posicionamento mais progressista. Mas, Gilberto, você está falando isso por um achismo ou por dados? Por dados. Eu vou trazer o exemplo do dia que o Fachin determinou a anulação do julgamento do Lula na Lava Jato, das sentenças. Naquele dia, nós tivemos, em 4 horas, quase 1 milhão de menções ao Lula no Twitter. Em 4 horas. Isso foi um fenômeno histórico. Cerca de 70% dessas menções foram positivas. Dentre essas menções positivas, a grande maioria são dados de um perfil do Twitter especializado em mapear. Vocês já devem ter visto esses mapas, São mapas interativos, por cores, em que você identifica os assuntos que estão sendo mais comentados naquele momento. E desses comentários positivos em relação ao Lula, comemorando a soltura, mais da metade eram de usuários fora da bolha militante. Como que eles identificaram isso? Eram usuários que não curtiam muitas páginas de esquerda, usuários que não tinham muito hábito de falar de política, e em sua maioria jovens, porque o Twitter, como vocês todos sabem, é uma rede muito jovem. Inclusive os jovens se refugiam no Twitter. Para quem não sabe, foi uma migração. Os pais começaram a chegar no Facebook, os avós, os tios, os jovens foram para o Instagram, a família começou a chegar no Instagram, os jovens se refugiaram no Twitter. E ali é muito interessante a gente observar esse fenômeno, A presença da juventude ali e o apoio, o interesse dessa juventude por uma política mais progressista. E por quê?
esse sentimento, esse interesse. E quando eu falo interesse por uma política mais progressista, é claro que isso pode apontar para outras figuras do campo da esquerda, com apreço maior pelo Boulos, que domina, por exemplo, muito bem as redes, ressignificou as redes para a esquerda, que é um desafio, né, para a esquerda. A direita soube dominar muito, da melhor e da pior forma, nas últimas eleições, as redes, principalmente Telegram, WhatsApp, mas soube dominar, ainda que utilizando ferramentas não das mais democráticas. A gente tem provas que tem muito robô, que tem muito, enfim, muita coisa ali que não deveria existir, mas a esquerda patinou muito, o Boulos soube ressignificar isso, e essa parcela da juventude começa a enxergar no PT conquistas sociais que ela gostaria de ter tido e não pode ter mais. Vou dar só um exemplo aqui da juventude que quer entrar na universidade pública, que sonha em entrar na universidade pública e está com medo com o que vai acontecer com as universidades, com os cortes que vem acontecendo no CNPq, com os cortes que vem acontecendo na CAPES, com, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, que era um sonho de muitos jovens. Muitos jovens desejavam cursar parte da sua graduação no exterior, uma política que foi aniquilada, parte no governo Temer e depois totalmente aniquilada. Então, essa juventude começa a identificar que diversas conquistas sociais que a beneficiariam não estão mais colocadas. E aí fica uma questão, né? Como eu pontuei no início, o maior acesso às redes, o maior acesso à informação faz com que essa juventude veja no Lula, na figura do Lula, e aí a gente vai pontuar, como a Luísa colocou, o próprio Heraldo, né, reconhece isso, que a figura do Lula é extremamente carismática, a figura do Lula dialoga muito bem com as massas e consegue apontar uma esperança nesse momento que a gente está vivendo. Então eu acredito que o apoio ao Lula nesse momento, principalmente depois da anulação das sentenças da Lava Jato, e, vamos pontuar, essa decisão, ainda que no habeas corpus ela não tenha, a própria suspeição do Moro, ainda que ela não tenha levado em consideração os dados da Vaza Jato, ela leva sim em consideração. E a opinião popular tem mudado muito em relação a isso, tem modificado, a população tem visto de outra maneira e tem reconhecido sim na figura do Lula que ele passou por um processo de exceção e que ele representa nesse momento o retorno de políticas, principalmente para a parcela mais jovem e para a parcela mais pobre da sociedade. E aí a gente vai pontuar. O que leva a apoiar o Lula? O cara faz uma reflexão básica sobre política de preços na Petrobras, como o Cláudio estava começando nos bastidores com o Heraldo, a gente estava trocando ideia. Se a política de preços que a gente tem na Petrobras hoje é a melhor política para o consumidor, quer dizer, o trabalhador recebe em real ou em dólar? O trabalhador brasileiro recebe em real. Qual a lógica de você pautar o preço do combustível em dólar? Não faz sentido. Faz o menor sentido. E a gente sabe que o preço elevado dos combustíveis vai resultar no aumento de preço em todo o resto do setor industrial que demanda combustíveis fósseis. Então, a simples reflexão sobre política de preço nos combustíveis, sobre como está o preço de itens básicos como arroz e outros gêneros alimentícios, o preço do gás, isso gera um sentimento nostálgico, em partes, de saudade do que muitas pessoas viveram e de verem na figura do Lula esse momento em que o consumo ele era mais amplo, mais sólido, em que o dinheiro sobrava um pouquinho mais para o lazer. Né? O aumento real do salário mínimo foi de quase 75%. Só para a gente identificar isso durante o governo Lula e o primeiro governo Dilma. Né? Um aumento real de 75% no salário mínimo. Então, tudo isso, para concluir, tudo isso traz um sentimento para diversos setores da sociedade, né, em partes de nostalgia e na juventude de querer viver isso que, ainda que eles tenham vivido, não tenham tido a experiência tão presente na vida deles, porque ainda não eram consumidores, né? Eu vou pedir, tanto para você quanto para o Heraldo, para serem mais concisos, porque a gente está chegando no final do programa e tem perguntas para fazer ainda. Vamos lá, resposta do Heraldo, por favor. Eu acho que a juventude se apega tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, né, por uma questão de uma perspectiva de uma melhora da situação da república, da nossa democracia, do nosso país. Tanto Lula quanto Bolsonaro eles personificam, né, uma mudança, como o Pablo Gilberto falou, em alguns aspectos sobre o Lula. O Bolsonaro também tem esses aspectos, né, e aí muitas pessoas fazem com que esses indivíduos sejam esses fenômenos que consigam uma quantidade imensa de votos, né, mesmo que e cria essa aura de mito, né, de que o Lula, a volta do Lula vai fazer com que a situação econômica do Brasil volte
a essa realidade, a esse panorama que foi anteriormente, que havia uma série de questões conjunturais e econômicas que não podem ser replicadas na atualidade, né? Mas ainda assim, né, essa esperança, e assim como com Bolsonaro, né, uma parte também vai achar que ao eleger Bolsonaro a criminalidade vai diminuir, etc. e tal, né? Então, há uma parte da juventude que vai se iludir com essas promessas fáceis e até mesmo demagógicas, que não são dos políticos, né? Não estou falando que tanto Lula quanto Bolsonaro falam isso, mas que parte da militância, principalmente a militância organizada, partidária, vai deixar entender de maneira demagógica que sufragando um dos dois você vai ter um resultado mágico. Mas a respeito agora do Bolsonaro, né, o que eu posso falar a respeito do Bolsonaro específico, há muitos indivíduos que vão apoiar o Bolsonaro, tanto isso, por achar que ele vai trazer essa solução mágica, mas eu, né, até como eu escrevi no artigo que a Folha publicou, eu volto a convocar, né, a toda a juventude, tantos idosos, tantas pessoas, a apoiar o governo Bolsonaro, não pelo Bolsonaro, não por questões simples de segurança pública, mas pela possibilidade de termos uma perspectiva conservadora e tradicional de novo no poder aqui no Brasil. Aqui é óbvio, né, que os conservadores estão preocupados com a decadência tanto moral, espiritual do nosso povo, dessa perspectiva. O próprio Gilberto falou que os jovens vão ao Twitter, né, para poder escapar do controle dos pais e dos avós, vão ao Twitter, criam contas, falam dezenas de besteira, postam fotos, né, indevidas, o TikTok também, a juventude cada vez mais se expondo na internet, a falta de regras, essa quebra, né, de gerações, cada vez esse movimento que vai começar de questionamento, de liberdade pela liberdade, né, de hedonismo, ele vai gerando essa sociedade, essa juventude aí que não tem muita coisa na cabeça e quer mudar tudo, né? Eu me lembro daquelas manifestações que tiveram em São Paulo, né? Uma manifestante lá foi falar com os gestores de São Paulo e falou: eu não gosto de político, eu gosto de Ramones, né? Aí você dá espaço para essa juventude falar, o que ela fala? Besteira, baboseira, porque não tem nada, porque rejeita as gerações passadas, rejeita a sabedoria, rejeita a religião, quer o quê? Quer Ramones, quer rock, quer farra, né? E dessa maneira, a perspectiva tradicional, o conservadorismo, é o que tem que fazer a juventude vir a Bolsonaro. Porque o modo de vida, eticamente, a própria origem, a própria questão do ser, a dignidade do ser, a vida conservadora é uma vida organizada, é uma vida que eu vejo como muito melhor. E nessa perspectiva, quem apoia Bolsonaro deveria se adequar e se atentar a isso, né? Não é Bolsonaro, são os valores, que ele não encarna perfeitamente, é claro, né? Mas são os valores da família, os valores da religião, os valores da nossa pátria. Eu creio que muitos jovens também defendem Bolsonaro por isso. Há uma volta, né, tanto para o catolicismo tradicional, há uma volta às religiões tradicionais do nosso Brasil, e eu fico muito feliz com isso, e fico feliz de fazer parte com esse movimento, e convido aos jovens, né, que veem todo esse estado de coisas, essa decadência do Ocidente em geral, e tanto dos modelos quanto esses ideais como igualitarismo, né, representativismo, etc., a se juntarem a esse movimento, não pelo Bolsonaro, mas sim pela defesa de um Brasil tradicional. Vendo você falar, Heraldo, vi uma frase sobre a juventude, que era um grande aforista, além de poeta e dramaturgo, o irlandês Oscar Wilde. A juventude é uma maravilha, pena que tem que ser desperdiçada com os jovens. Agora, destacar que o Oscar Wilde foi um grande hedonista, tá? Inclusive, condenado por conta disso. Mas para a pergunta do grupo, tem várias perguntas do grupo, peço desculpas, mas não tem várias perguntas muito interessantes, tanto no grupo quanto no streaming, não vou poder fazer todas. E trago aqui uma pergunta do Arthur Guzmão, advogado, procurador do município. Ele faz aqui uma sugestão primeiro. Uma sugestão: trazer o universitário de centro, ou que não seja Bolsonaro nem Lula, para uma próxima entrevista. Arthurzinho, meu irmão, já pensei nisso, inclusive até discutir com o Gilberto, com o Heraldo, promover o debate também entre os jovens de centro-esquerda e centro-direita. E é uma pauta que a gente vai levar a cabo aqui no programa. Agora, a pergunta dele para vocês. Os entrevistados veem a possibilidade de uma terceira via para presidente, que seria hoje o candidato de centro, seja um pouco esquerda ou direita,
Se o comando... não, ele faz aqui uma observação pessoal para mim que eu vou me abster de fazer. As perguntas são essas. Começa pelo Heraldo. Olha, eu não vejo uma perspectiva de um candidato de centro, não. Não acho que o centro conseguiu reunir até o momento e não conseguirá reunir votos suficientes para chegar ao segundo turno. E, de certo modo, fico feliz. Eu acho que essa polarização brasileira, tanto posicionada pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, demonstram os valores que estão na nossa sociedade. E, de fato, eu acho, né, que esses dois devem ir, né, ao pleito de 2022 e o Lula deve ser derrotado pelo Bolsonaro, né? Porque, de certo modo, esse Brasil tradicional e conservador quer falar, né, e quer pautar a sua política. Infelizmente, o Bolsonaro é o candidato, mas eu espero que mais organizado tenhamos um político, né, que vai encarnar de fato essa ideia. Então, não vejo perspectiva de candidato de centro e também não votaria. Roberto? Eu vou concordar, acho muito difícil o surgimento de qualquer figura de centro viavelmente para as próximas eleições. E aqui eu quero pontuar também, né? Existe um apelo muito grande por uma terceira via que surja do centro. E eu vou falar assim, é mais fácil que surja uma terceira via ensejando a política de Bolsonaro ou uma terceira via mais à esquerda que o próprio PT. Do centro, desse centro tradicional, fisiológico, que está aí há muito tempo na política, contribuindo muito pouco, diga-se de passagem, né, com os anseios e as urgências da população, né, que tende a se reproduzir, que é um centro que vem de muitas oligarquias locais, regionais. Aí a gente pode falar da família Calheiros, a gente pode falar da família Sarney, a gente pode falar de muita gente que se perpetua na política nesse centro, né, dos Ferreira Gomes, que, querendo ou não, representam também uma hegemonia ali no Nordeste, ainda que estejam aliados com o próprio PT lá no Ceará, né, enfim. Mas esse centro que se configura, ele não apresenta, na minha opinião, vamos pegar 2018, né? Se juntar todos os candidatos desse dito centro, pegando a centro-direita e a centro-esquerda, eles não fizeram 20% dos votos nas últimas eleições, juntando todos, juntando Meirelles, juntando Ciro, juntando Alckmin, eles não fizeram nem 20% dos votos. E é muito importante a gente pensar isso, porque a gente até conversava, né, Heraldo, antes do programa começar, né? A terceira via precisa ter voto. Ela não vai chegar no segundo turno se não tiver voto, isso é um fato. Então, eu acho que muito antes da gente pensar no surgimento de uma terceira via, algum nome viável tem que se apresentar. O Edmundo, nesse texto que ele fez no blog, mencionando de novo, ele pontuou a possibilidade, talvez, de chegar um outro nome junto com Lula que não seja o de Bolsonaro, caso essas forças de centro resolvam se unir no mesmo projeto. Saiu uma notícia em que possivelmente o PDT poderia abdicar da candidatura do Ciro Gomes, que eu acho muito difícil, em torno de uma candidatura unificada do centro, talvez em torno do Mandetta, né, que talvez seja o único que tenha alguma viabilidade mais razoável ali, porque o Dória sofre do mesmo problema que o Haddad, que é uma dificuldade de sair de São Paulo. E o último governador de São Paulo, acho que eleito, foi o Jânio Quadros. Isso há quanto tempo atrás que a gente viu isso? E o Luciano Huck não sabe, enfim, se quer herdar o lugar do Faustão ou se quer ser candidato à presidência. Então talvez o Mandetta fosse o cara mais razoável ali, para figurar como essa figura dos que estão colocados hoje e concorrer de forma unificada. Ainda assim, muito difícil. Ainda que se unifique, não fazem mais que 20% dos votos, seria necessária uma operação, como o Aloysio colocou, 18 meses para o próximo pleito, né? Então seria assim, correr contra o tempo e iniciar todo... O Bolsonaro, muita gente coloca como se o Bolsonaro fosse um fenômeno rápido, gente. O Bolsonaro já vinha permeando a política nacional, pautando as questões morais que o elegeram, né, desde 2012, 2013, há muito tempo, né, desde o programa da Luciana Gimenez. Então, sim, eu acredito que qualquer figura de centro que queira se apresentar hoje precisa correr muito. Para mim, a polarização ela não é um resultado do que quer Bolsonaro ou do que quer Lula, é um resultado do que quer a população brasileira, que inclusive não demonstra apreço ou interesse por nenhuma, eu falo da massa, né, por nenhuma dessas figuras do centro. Se assim o quisesse, teria votado mais nas últimas eleições. São 9h04, eu vou pedir ao Cláudio
para fazer mais uma pergunta apenas, e depois e peço a vocês, Heraldo, Gilberto, Heraldo, que respondam a pergunta e já façam as considerações finais, ok? E só lembrar do que o Gilberto falou por último agora, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa sobre a Datafolha, em setembro de 2017, e já aparecia ali Lula na frente e Bolsonaro em segundo lugar. Serve para desmentir a direita e a esquerda também que atacam as pesquisas. O Lula saiu do quadro, o Bolsonaro se elegeu, estava antecipado pela Datafolha mais de um ano antes da eleição de 2018. E lembrar o Gilberto, de fato, o último governador de São Paulo eleito presidente foi Jânio Quadros. No entanto, teve um senador de São Paulo que se elegeu 2 vezes presidente, derrotou Lula 2 vezes e é o único presidente eleito em primeiro turno na história da República, desde que a instituição do segundo turno foi adotada em Constituição de 88, que chama-se Fernando Henrique Cardoso. Feita a lembrança, eu faço a última pergunta, que é o tema do bloco, direita e esquerda no meio universitário de Campos. Vou começar pelo Heraldo e terminar com o Gilberto. Você pediu para a gente já terminar fazendo as considerações? Isso. Responder a pergunta e fazer as considerações finais, por favor. Olha, o ambiente universitário em geral, ainda mais o campista, é completamente hostil à direita. Basta ver os reitores das universidades que aqui comentam e que participam. Qual que é o pensamento político deles? Tem reitor aqui de Campos que é filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? A maioria é simpático. O antigo reitor da UENF tinha foto com Lula. Enfim, em Minas Gerais é um espaço muito mais simpático e alinhado às pautas de esquerda, né? Eu digo até próprio na Universidade Fluminense, onde que eu estudo, né? E aí agora, né, vou trazer a minha crítica pesada, um ambiente, né, aonde já se teve nudez, isso aí não sou eu que estou inventando não, tem as fotos, uso desmedido de droga, registrado em ata, né, pichação, registrado em ata, tem todos os documentos, né, e eu vou criticar, e quem é alvo de um processo administrativo disciplinar sou eu que vos falo por criticar, quem ficou no pátio, quem fez, quem pichou, quem usou droga desmedidamente, o que receberam? Nada. Aliás, receberam, segundo consta na ata, um pedido educado para pararem de fumar cannabis, né? Aloysio, assim, se você vai usar cannabis dentro de um espaço público, vem alguém, educadamente, se eu podia apagar o seu cigarrinho, é uma brincadeira, né? Mas isso aí reflete o pensamento das universidades. Essa mesma universidade quer calar um estudante dissidente que critica justamente isso aí, porque, né, é uma coisa assim, destrambelhada, né? A própria UF, por exemplo, encaminhou à Procuradoria Federal uma petição contra o senhor, contra a Folha da Manhã, por difamação, até enviei para você, está registrado em ata, tá? Isso aí não sou eu que estou falando aqui, loucura não, quem quiser eu envio depois. Ou seja, até a Folha da Manhã para a Universidade Federal Fluminense difama, né? É um espaço autoritário, não tem o que dizer. Quem gera aquele espaço é autoritário, entende? E demonstra que ao uso de drogas, o pedido educado. A notícias, a liberdade de imprensa, a Procuradoria Federal, por conta da difamação, que é um crime, né, previsto no Código Penal. Então, não tenho dúvidas, né, que dado esse panorama, né, e eu nem quero citar o nome dos santos aqui, né, enfim, para poder não ter que tomar engove depois, eu não tenho dúvida que todo esse panorama vai transformando a universidade, como eu falei, em um espaço de uma liberdade, mas não uma boa liberdade. Não aquilo que havia nas universidades antigas, que se questionava as autoridades dos reis, dos papas, né? Que havia um intenso debate, mas um espaço em que é proibido proibir e é onde a destruição e forma ideológica, né, ela ganha conta por meio das manifestações. Nesse espaço, o estudante conservador, até o estudante de centro, né, porque eu conheço muitos estudantes de centro da universidade, eles têm medo de se manifestar, eles têm medo de colocar um posicionamento contra a esquerda. Basta ver
os sindicatos, os professores, as manifestações, os principais quadros do PT vêm da educação, né? E como que essas pessoas tocam a sua vida sindical e a sua vida no trabalho? Eu sei como tocam, eu estudo na Universidade Federal Fluminense e sei como as coisas funcionam lá. De fato, é sufocante viver nesse ambiente. Felipe Pondé, que é um intelectual, também trata disso daí, para não dizer que isso é olavismo, né? E eu tenho tudo documentado, toda a minha vida acadêmica, né? E eu não vejo a possibilidade de que a direita tenha espaço dentro da universidade, porque a universidade ela é dominada pela extrema esquerda, né? E ao contrário essa faceta democrática, ela dentro do seu espaço, ela faz aí os mecanismos para manter esse controle e manter o poder. O próprio Milton Santos, né, que aí não é nenhum bolsonarista, já deixou bem claro numa entrevista que deu, falando que muitas das vezes para você subir na vida acadêmica é muito melhor você ficar em longas conversas e ter boas relações do que realmente queimar as pestanas estudando, né? E de fato, não é só ter boas relações, é estar afiliado ao partido correto, é ter o discurso correto, isso não tenha dúvida. Nos Estados Unidos, o país onde se faz mais pesquisa sobre o que gosta de métrica, né? Foi feita uma métrica sobre o posicionamento político dos professores, né? Se constatou que lá há uma direita organizada, mas é claro, a esquerda é maior. Aqui no Brasil, se fizesse essa pesquisa, né, eu tenho certeza que você só vai encontrar gente de direita em departamento de engenharia, de agronomia, só, né, e muitas vezes com medo. Agora, os departamentos de esquerda são completamente tomados pela esquerda, e não uma esquerda qualquer, uma esquerda extremista. Não à toa que você vê os professores estão lá fazendo, né, elogios ao regime cubano, ao socialismo, né, e a todas essas ideologias que nós sabemos que custaram a vida de milhões de pessoas ao longo de sua implantação. Ao contrário disso, né, essas ideologias do século XX, como o fascismo e o nazismo, devidamente jogados na lixeira, o socialismo ainda existe e encanta a juventude. E o pior, encanta professores universitários que, né, acham que isso é a melhor coisa, né? E vão colocar no capitalismo, como veio de uma pergunta, né, como a pior coisa que existe no mundo, né? Mas bom mesmo era o socialismo, onde todos morriam de fome e eram presos, né? A NKVD, o Serviço Secreto Soviético, era uma maravilha. Nas prisões soviéticas é que se tinha direitos humanos, nas prisões chinesas é que se tem direitos humanos. Em Cuba é o lado de direitos humanos, né? Só que não é essa a realidade, né? A realidade é que o modelo democrático e o capitalismo providenciaram a melhor qualidade de vida, né? E a possibilidade de representação multiétnica e de liberdades, como a esquerda tanto gosta, apesar de que a esquerda, ao todo tempo, tenta solapar isso nos ambientes onde tem domínio, principalmente alas da esquerda, não é toda a esquerda, mas essa esquerda autoritária, representado por uma ala do PT, PSOL, PCdoB e os PCs da vida aí, entende? Então, considerações finais, por favor. As minhas considerações finais é aquela, né, convocar todos, jovens, adultos, estudantes universitários, a tomarem parte dessa perspectiva conservadora e tradicional pela defesa da família, dos nossos valores, da nossa religião, do nosso Brasil, né? Você pode não gostar do Bolsonaro, mas nós precisamos nos posicionar e reestruturar, né, esses valores que estão tentando tirar de nós, né? E aqui eu não digo como teoria da conspiração, mas que o progressismo avança a passos largos, destruindo. Aqui em Campos nós temos, né, uma coisa belíssima, que é o catolicismo tradicional, Dom Rifan, por exemplo, né? E aqui na história de Campos, o catolicismo tradicional é muito forte, né? Campos é um bastião conservador. Jovens, conheçam esse bastião conservador, tomem parte disso, essa é a sua história, entende? Não é nada de socialismo, essas bugigangas que jogam lá de fora pra gente aqui, achando que nós vamos salvar o mundo. Aliás, todos que pregaram essa salvação mundial por meio de revolução, acabou o quê? Revolução Francesa, Revolução russa, chinesa, né? Os resultados são sempre mortes e guerra e destruição. O que eu chamo as pessoas é para se organizarem, para democraticamente, por meio dos debates, discussões, oporem mudanças e uma mudança cultural dentro dos regimes democráticos. Obrigado, Heraldo. Gilberto, por favor. Opa, perdão, tive o delay aqui, realmente.
muita coisa na cabeça para processar nesse momento, porque, vamos lá, eu acho que nós tivemos experiências de universidade muito distintas, embora tenhamos compartilhado, Heraldo, o começo da vida universitária, onde, inclusive, você estava no meu lado durante uma conquista muito importante, que foi a conquista do restaurante universitário. A gente tem uma foto juntos, inclusive, naquele momento, né? E uma prova da luta e da mobilização dos estudantes progressistas. Porque a maior parte dos estudantes que não eram progressistas não se mobilizaram naquela luta, naquele momento. Mas eu estou longe de querer fazer qualquer dicotomia aqui, qualquer divisão dentro da universidade. A universidade é o campo livre dos pensamentos e que incentiva justamente a elucidação das ideias. Agora, se a maior parte das pessoas que têm acesso a essa possibilidade de ampliarem a sua visão de mundo optam por um pensamento progressista, à esquerda, a gente não pode condená-las. Isso é o primeiro aspecto, porque eu vou começar do final para o começo para a gente poder fazer os ganchos. Colocar o capitalismo como o que melhor solucionou os problemas da nossa sociedade é algo, na minha opinião, não enquanto socialista, mas enquanto ser humano terrível. Porque eu acredito que não precisa ser socialista para reconhecer o tanto de gente que ainda passa fome no mundo e muitos países ditos bem-sucedidos, liberais, né, que prezam pela liberdade econômica acima de tudo, mas são países imperialistas que ainda têm o colonialismo como base de suas economias, né? Vários países nórdicos, usados como exemplo pelo liberalismo, exploram nações africanas, explorando ouro, diamantes, pedras preciosas, exploram muitas vezes o Brasil, né? A gente tem mineração aí de empresas norueguesas, dinamarquesas, enfim. O próprio Estados Unidos, que é um país que vive à base de promover guerra no mundo, né? Essa democracia norte-americana, baseada no capitalismo, no livre mercado, que espalha a guerra pelo mundo, né? Que é responsável, inclusive, pela criação de grupos terroristas, ainda que não por interesse, mas tem influência direta. O Estado Islâmico, claro, um grupo terrorista que precisa ser combatido, que espalha o terror pelo Oriente Médio, não haja dúvida, pela Europa também, não haja dúvida. Mas diversas células do Estado Islâmico surgiram por conta, por exemplo, de um incentivo ali dos Estados Unidos em armar grupos rebeldes, né, de estruturar grupos rebeldes com equipamentos de guerra para derrubar ditadores do Oriente Médio, justamente em regiões em que a geopolítica tinha muito interesse, que a geopolítica norte-americana tinha muito interesse, né? Isso é importante a gente observar, porque esse capitalismo que dá muito certo, eu não sei se está dando muito certo para quem está morrendo de fome, para quem está morrendo bombardeado por um drone no Oriente Médio, né? Todo dia os Estados Unidos lançam em média 46 bombas no mundo, tá? A China não lança uma bomba desde a Segunda Guerra, só para a gente destacar aqui, vamos botar aqui aspectos distintos, né? Polarizar, já que o debate ele é esse. Mas voltando ao aspecto das universidades, eu acho muito complicado uma crítica dessa maneira aos reitores, reduzindo os reitores aos seus posicionamentos ideológicos. Reitores esses que têm sido guerreiros na defesa das universidades e que, por conta da política do governo Bolsonaro nas universidades, a democracia interna das instituições não tem sido respeitada. Bolsonaro não indica o mais votado em diversas universidades. Aqui a gente pode falar do que está acontecendo no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, o que está acontecendo na Universidade Federal de Sergipe, o que acontece em diversas universidades pelo país, em que Bolsonaro não tem respeitado a escolha da comunidade acadêmica e tem indicado aqueles reitores que estão alinhados ideologicamente com ele. Então, veja bem, o que é patrulha ideológica? Patrulha ideológica são professores e... Aliás, onde atua a patrulha ideológica, né? Será que são professores, estudantes que têm os seus posicionamentos políticos que são um problema nas universidades? Porque, até onde eu sei, eles estão exercendo as suas liberdades democráticas de se posicionarem. Agora, quando um presidente interfere, ainda que a legislação lhe permita isso, mas ele interfere diretamente em desrespeitar as escolhas dos ambientes, dos universitários, justamente daquela base, para colocar alguém alinhado ideologicamente com ele, a gente tem um grave problema nesse aspecto. E, assim, para pegar esse gancho mesmo do Heraldo, e eu sei esse debate do Heraldo há muito tempo, acompanho desde o Filipe, eu acho que a gente se debruçar sobre pautas morais dentro do ambiente acadêmico, que é um ambiente que, sim, incentiva a liberdade, Heraldo, incentiva a liberdade porque acredita que nós podemos ter uma sociedade mais livre, né? Eu acredito que, como liberal,
algum liberal deveria caminhar muito mais no sentido das liberdades individuais do que um conservadorismo retrógrado que talvez quer voltar à Idade Média. E dentro das universidades, isso talvez não vá ser tolerado mesmo. Agora, o que eu acredito que a gente tem que pontuar em relação às universidades é a defesa da ciência. É o que as universidades vêm desempenhando ao longo dos últimos anos. O que seria dessa pandemia no país se a gente não tivesse pesquisadores de ponta produzindo ciência, estudando, o que seria sem os pesquisadores que estão no Butantan, que estão na Fiocruz, que estão ali desenvolvendo diversas vacinas ligados a diversas universidades, como a USP, como a UFRJ. Foi o governo Bolsonaro que criou a alcunha de balbúrdia através do ministro da Educação, Weintraub, né? A alcunha de balbúrdia nas universidades, que foi desmontada durante essa pandemia, e a esperança do povo brasileiro residiu justamente nas pesquisas desenvolvidas pela universidade, né? E aí a gente vai pontuar a universidade pública, que muitas das vezes é a única possibilidade de ascensão social, de transformação na vida de diversos jovens carentes. Eu falo pela UENF, e é para destacar, e voltando mesmo do final para o começo, eu entrei na UENF, e pouca gente sabe disso, meus amigos sabem, mas eu entrei na UENF com um pensamento mais ao centro. E não mudei de pensamento porque jamais, em momento algum, alguém chegou, Gilberto, vem cá que eu vou te apresentar o PT. Pelo contrário, eu observei as movimentações, observei os grupos políticos e me interessei mais por um pensamento progressista que até então eu nunca tinha tido a oportunidade de um contato mais de perto. Eu acredito que a universidade possibilita isso. O livre pensamento, o diálogo das ideias, em que você pode colocar naquele campo o que você acredita. Ora, se você é reprimido por esse ou por aquele grupo, eu tenho certeza que isso não é um privilégio da direita, né? Posso perguntar para Heraldo se eu, enquanto militante de esquerda petista, teria a mesma liberdade, por exemplo, numa igreja tradicionalista de Campos, e aí eu vou pontuar com o local de fala, porque eu venho da igreja católica tradicionalista. Eu falo latim, eu fui coroinha com Dom Rifan. Meu pai foi da TFP, Tradição, Família e Propriedade. E meu pai se rebelou contra isso porque começou a perceber que aquilo ali pontuava muito da exploração que a nossa cidade vive. Perpetuava coronéis, famílias, interesses econômicos camuflados de religião, a defesa de uma propriedade de poderosos, uma propriedade improdutiva. Meu pai hoje é professor de história, talvez seja mais de esquerda do que eu, e foi da TFP. Teve contato direto com o Dr. Plínio, né? Plínio de Oliveira, para quem conhece, que tem o IPCO, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, e eu também vim dessa base, continuo católico, porém com um ideal mais libertário. Porém, acreditando, sigo uma linha muito mais próxima do que a teologia da libertação, claro, mas conheço o outro lado. E não sei se do outro lado eu teria a mesma liberdade, porque isso não é uma característica de universidades. Em qualquer lugar em que a disputa ideológica for pesada, não tenha dúvidas, onde houver maioria, vai ser mais difícil para a minoria. Se nas universidades, eu vou dar um exemplo aqui para fechar, eu acho que tranquilamente a gente poderia ter o exemplo contrário na Mackenzie, em São Paulo, em que tem muito mais estudantes liberais do que progressistas, né? Isso vai depender do caráter e do público que ela ocupa. Talvez na PUC, dando um exemplo de uma outra privada, já não fosse assim. Teria uma prevalência maior de um pensamento progressista. Então eu acho que reduzir as universidades a essa balbúrdia propagandeada é uma forma de ocultar o que as universidades realmente desenvolvem, que é pensamento científico, crítico e capaz de emancipar o nosso povo, né, com jovens que têm a sua vida transformada naquele ambiente. Obviamente, cursos de humanas que privilegiam mais o pensamento crítico vão ter uma maior incidência do campo progressista, né? Infelizmente, os cursos de engenharia, porque a UENF tinha ali na base curricular dos cursos, né, disciplinas de humanas, mesmo para os estudantes das engenharias, das biológicas e das agronômicas, não tem mais, infelizmente, mas era justamente para propiciar esse pensamento mais crítico, que era para encaminhar para as considerações finais. Eu acho que a gente está vivendo um momento divisor de águas no nosso país, né? Muita gente que ensejava por um governo mais conservador está vendo onde que pesa o governo conservador, em cima do pobre, às custas do pobre, para manter elites econômicas no poder estáveis. Não pensem vocês que na monarquia, como muitos defendem, muitos conservadores defendem, o povo estava em uma situação de vida melhor, porque não estava. Como a gente tem o grande exemplo agora de muitos monarquistas que ocupam o governo Bolsonaro, Dom Bertrand e companhia, a quem também conheço ali de cabo a rabo
por já ter lido bastante sobre essas figuras. Mas a gente está vivendo esse momento de divisor de águas e eu acredito que, principalmente para os jovens que nos acompanham, fazendo o mesmo apelo que o Heraldo fez, ora, pesem na vida de vocês onde que a liberdade ela tem sido mais prezada. Pesem na vida de vocês quem defende a educação, quem defende a ciência, quem defende um país soberano, altivo, com uma política externa não subalterna e ajoelhada, né, a esse ou aquele país, mas uma política altiva, uma diplomacia de mediação no mundo, uma diplomacia em que você tem, de fato, um protagonismo de ação e não que reduza o Brasil a esse papel terrível que a gente tem visto nos últimos anos. Quem quiser me acompanhar um pouco mais, meu Instagram, @gilbertogomes.rj, pode chegar lá, a gente troca ideia, a gente conversa bastante, né? E, assim, para fechar mesmo, porque a gente não pode ter a oportunidade de discutir isso, assim. Fala-se muito sobre um antipetismo que impede o debate do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito no PT, já que eu fui convidado como petista, como a maior ferramenta da classe trabalhadora brasileira, né? A gente tem visto isso, eu fiz uma campanha de vereador na última eleição com 848 votos, em que em momento algum eu sofri qualquer tipo de hostilidade. E não foi uma campanha nas universidades, porque as universidades estavam fechadas. Foi uma campanha nas bases, na rua, principalmente nos distritos e bairros mais pobres, Travessão, na comunidade da Banheira, onde a gente teve votações expressivas. E jamais tive qualquer tipo de agressividade. Eu acredito que isso representa que essa agressividade, essa repulsa ao PT, ela tem muito do ódio de classe. As pessoas pobres, na verdade, elas têm saudade do tempo em que elas podiam se alimentar, em que elas podiam se dar pelo menos ao luxo de, como disse o presidente Lula, e gosta sempre de lembrar, de tomar uma cervejinha e comer uma picanha no fim de semana, porque isso é dignidade humana. A dignidade humana não tem a ver com conservadorismo e moral, tem a ver com justamente o bem-estar social, que a gente pode invocar da economia, mas o bem-estar da pessoa humana. Suas considerações finais? Não, já foi? Já foram feitos, pelo amor de Deus. Ah, tá. Não, então tá ótimo. É porque eu tô, sinceramente, desculpa, Luiz, perdão. Tô dividido entre atenção e ouvir e ler. E o Coro tá comendo aqui na internet aqui. Não, eu parei até de ler para não desviar a atenção da parte final do Heraldo. Eu perdi um pouco da atenção. Vou agradecer demais, estouramos muito tempo. Agradecer, mas não foi um tempo perdido. Então, eu acho que o Grupo Folha se sente orgulhoso de provar em duas cabeças pensam. Você pode concordar ou discordar do Heraldo, concordar ou discordar do Gilberto, e eu tenho concordâncias e discordâncias de ambos, né? Falo pessoalmente, mas você não pode discordar. São dois jovens que elevam a qualidade do debate democrático. E a Folha se orgulha muito por trazer, por ser palco disso, por ser ágora disso, né? Ágora dessas cabeças jovens pensantes, e que dá uma esperança aí de que esse tempo de polarização acéfala, a gente chegue ao fim disso e alcance uma mediação, e a gente possa discutir ideias sem confrontar as pessoas, né? Obrigado a ambos. Só na Folha, porque na universidade isso não ocorre. Ocorre muito. Aliás, teve aluno aqui da Uniflu que falou que tem mais aluno da direita do que da esquerda lá. Mas, com todas as palavras do Aloysio, acho que não dispensa qualquer apresentação nossa aqui sobre, né, o conceito que temos sobre vocês também. Parabéns, realmente, por esse nível elevado, e é o que nós precisamos, e aí vale muito, já que o Gilberto falou lá o canal dele, o Heraldo, você fala o seu também, porque vale muito isso, esse debate elevado. Verdade. Não é, Aloysio? E vale muito esse debate elevado para que a gente, né, passe a colocar. Eu parei de colocar certas coisas aí no Face, porque é uma agressão, é uma coisa, como disse aqui mais cedo lá um ouvinte também, ali é sangue mesmo. Então é melhor a gente evitar esse tipo de situação. E sou fã do Twitter há 6 anos que não abro mão. Mas seu canal aí, Heraldo, por favor. As pessoas podem me procurar tanto na UFLivre Campus, mas eu não tenho utilizado muito, ou no meu Instagram pessoal, Heraldo da Silva Duarte, meu Facebook também, Heraldo da Silva Duarte, podem me procurar, podem mandar mensagem, eu sou sempre aberto. Dependendo da sua perspectiva ideológica, eu sou muito aberto ao diálogo, né? A gente conversou aqui uma vez com o Jonathan, né? Que é uma posição ainda mais à esquerda que o Gilberto, não tem nenhum problema, posso ser amigo e ter o diálogo com qualquer pessoa. É isso que é bom.
Aloysio, Com certeza. são 9h30 da manhã, mas valeu, foi o que você falou, não foi tempo perdido. Já dizia lá o Legião Urbana, né? Obrigado aí também, Gilberto, obrigado ao Heraldo, uma ótima e abençoada Páscoa para vocês, tá? Muito obrigado, e a você também, Aloysio, muito obrigado, ótima semana, muito produtiva, excelente como sempre. Segunda-feira estaremos de volta e aí com o jornalista Arnaldo Neto, enquanto você se prepara para a próxima semana. Boa Páscoa também, Aloysio. Boa Páscoa para todos, bom pensar, né? É uma, passagem, né? A migração do povo, e tanto Heraldo quanto Gilberto, católicos e bons leitores sabem disso, né? A passagem do povo de Israel do cativeiro no Egito para Canaã, para a Terra Prometida, onde seu líder não pôde chegar, morreu antes de chegar, Moisés, né? E Cristo morreu nessa comemoração, era um judeu, né? E o cristianismo pegou isso do judaísmo. Uma grande passagem a todos, e que alguns Moisés vão ficar no meio do caminho, é inevitável, mas que seja o menor número possível, todos nos conscientizemos, usemos máscara, lavemos as mãos, mantenhamos distanciamento social, esperemos pela vacina, que o governo seja mais exitoso em adquirir as vacinas e as tomemos, né? É isso que eu desejo a todos de coração. Obrigado aí, Heraldo, mais uma vez. Obrigado aí, Gilberto, mais uma vez. Tá certo. Obrigado aí, todo mundo. Valeu, boa Páscoa. Obrigado, um abraço, fique com Deus. Feliz Páscoa. Amém. 9h30 em Campos, este foi o Folha no Ar, primeira edição de hoje, de volta segunda-feira às 7 da manhã, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. A todos os ouvintes, obrigado, uma ótima Páscoa aí, em nome de toda a equipe aqui do Folha no Ar, primeira edição, e aos internautas também, muito obrigado pelas participações, interagindo sempre aqui conosco, um grande abraço a todos. E, é claro, sigam sempre ouvindo aqui a Folha FM, a gente continua, e a partir de agora com muita música.